Olá, tudo bem com vocês? Espero te encontrar mais uma vez em um bom momento. E se você não estiver num bom momento, eu vou refrescar tua memória dizendo: há dias de alegria, há dias de tristeza. Jesus já disse isso na Bíblia. Há tempos de colher e há tempos de plantar. Então, se hoje talvez você esteja passando por um momento difícil, não se desespere, se apegue em Deus. Às vezes é um tempo de você só plantar, mas vai chegar o tempo de você colher. E eu vou seguir com a mensagem dizendo para você que hoje eu gravo os meus vídeos para cumprir uma promessa que eu fiz a Deus. Eu tenho muitos testemunhos de vida, eu tenho muitos testemunhos de Deus para contar para você, mas hoje eu vou contar só um, que os vídeos que eu gravo é para cumprir algo que eu prometi a Deus. Eu sou uma pessoa que eu recebi uma profecia de Deus. Quando eu trabalhava em Bataguaçu, uma vez uma pessoa chegou em mim, eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida, e eu tava passando por um momento muito difícil, eu tava no fundo do poço, sabe quando você pensa que você não pode afundar mais? Pois é, eu tava ali. E essa mulher chegou pra mim, eu não era evangélica, ela disse assim: Deus mandou eu aqui pra te falar que Ele está te preparando um marido do jeito que você pediu, e que Ele vai te tirar dessa cidade. Você não vai ficar nesse emprego e nem nessa cidade. Ele vai te levar para outro lugar e você e seu marido serão muito prósperos, mas que você se lembre que você nunca se esqueça de onde você saiu. E que a quem muito é dado, muito é cobrado. Quando essa mulher me disse isso, eu fiquei com muito medo. Eu não era evangélica, eu sempre cria em Deus, claro, mas eu não tinha o conhecimento da palavra, então eu fiquei apavorada e falei assim: não, ele não pode me tirar daqui não, porque eu ganho bem, eu sou mãe solteira, eu tenho 2 filhos para criar, como assim ele vai me tirar desse emprego? Olha só como a gente padece por falta de conhecimento, né? Pois bem, hoje eu tô em Ponta Porã, tenho um salão, me considero muito próspera, né? A gente tá passando um momento assim de provação também, como muita gente passa, mas tá tudo bem. Eu creio que o que Deus me prometeu, Ele vai cumprir. E em um outro momento, uma pastora chegou no meu salão e falou assim, ela nunca havia me visto antes, e ela falou assim: quando você pediu algo a Deus, você prometeu que faria algo em troca, e Deus mandou te lembrar que Ele já te deu o que você pediu e que chegou o momento de você cumprir o que você prometeu a Ele. E o que eu havia prometido é que se Ele me desse, né, aquilo que eu tinha pedido, que era um marido fiel, temente a Deus, que fosse comigo para a igreja, que eu falaria da palavra de Deus para todos, que eu pregaria sobre Deus. Eu não tenho uma igreja para pregar, então eu uso aqui as redes sociais para cumprir o que eu prometi a Deus, que é falar sobre Ele, de acordo com os testemunhos que Ele fez na minha vida. E é por isso que eu estou aqui, por isso que eu gravo os vídeos, agora você já sabe. Então, a mensagem de hoje é assim: tem coisas que é melhor a gente não saber. Deus não conta para nós o processo inteiro. Ele te promete algo e Ele é fiel para cumprir, mas o processo é melhor a gente não saber. Por exemplo, se Deus tivesse me falado que Ele me daria um marido, ok, que eu me mudaria para Ponta Porã, muito bem, que eu teria uma própria empresa, eu nunca pensei que eu ia ter uma empresa, porque minhas condições financeiras nunca permitiu. Eu ia, ok, mas se Ele me dissesse que eu teria uma depressão muito forte, que eu tentaria suicídio, tomando remédio, eu já tentei suicídio inconscientemente, porque eu tomei muitos e muitos calmantes. Eu fui fazer tratamento com um psiquiatra, ela sugeriu ao meu marido que eu fosse internada, porque eu era uma suicida, que eu poderia cometer tentar outros suicídios. Isso você não sabia, né? Tem gente que me conhece da infância, mas não sabe disso. Tem gente que me conhece da adolescência, mas não sabe disso. Lembra só de uma adolescente arteira, feliz e que fazia artes, né? Tem gente que me conhece apenas como uma cabeleireira. Graças a Deus eu sou conhecida como uma ótima profissional, que é um dom que Deus me deu. Mas nem todo mundo sabe o processo. Nem todo mundo sabe o que eu passei para chegar até aqui e o que eu ainda passo para seguir
com a minha vida, mas o que Deus prometeu para mim, Ele vem cumprindo na minha vida, e Ele vai cumprir na sua também. O processo que você está passando, por mais difícil que seja, não significa que Ele te abandonou. Ele diz isso na Bíblia, daqui a pouco eu vou ler uma mensagem para vocês, mas quero lembrar você também da história de José. Olha José, né? Tinha uma vidinha feliz com a família, mas Deus mostrou a ele um sonho, as coisas se curvando diante dele. José seria governador do Egito, mas e se Deus tivesse contado para José o processo? Qual foi o processo de José? Foi vendido? Olha, você vai ser vendido pelos seus irmãos, você vai ser escravo, você vai ser açoitado, você vai ser caluniado pela esposa de Potifar, você vai sofrer por isso e isso. O que José diria, gente? Eu imagino José falando, Senhor, a proposta é muito boa, ser governador deve ser legal, mas eu não quero não. Eu não vou passar por tudo isso. Eu tenho medo, eu não quero. Não é verdade? Se Deus tivesse revelado para mim o meu processo de vida, eu acho que eu também teria dito, Senhor, me deixa nesse empreguinho aqui mesmo, nessa cidade mesmo, né? Com esse mesmo sofrimento que eu já tenho, porque esse outro sofrimento que eu vou passar parece ser muito maior do que eu já passei. Parece ser um sofrimento que talvez eu não aguente. Pois bem, eu aguentei. Eu passei, eu cheguei no fundo do poço, eu superei, porque o que Deus promete é muito maior do que o sofrimento que a gente passa. E Ele não tenta a gente não foi Deus que botou uma depressão na minha vida, porque Ele não tenta ninguém. Ele só não mostra às vezes todo o processo para a gente poder ter força para seguir. Mas você tem que se agarrar no quê? Na promessa e não no processo. O processo que você está passando não significa que Deus esqueceu de você. E olha o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12. Aquele que encara lutas e aflições e as superam é um felizardo. É gente assim que ama a Deus e é fiel de verdade. Eles receberão como recompensa a vida plena. Ninguém que esteja passando por lutas deve ter a cara de pau de dizer, é Deus que está me tentando. Deus não tem nada a ver com isso. E Ele nunca põe o mal no caminho de ninguém. Ele não coloca. Ceder à tentação é decisão sua. Culpar Deus é malandragem. A tentação nasce dos impulsos incontroláveis dentro de nós. Se cedermos a esses impulsos, logo o pecado mostrará a sua cara. E quando o pecado toma conta da situação, o resultado é a morte. Olha o que ele diz na palavra de Deus. Então eu quero dizer para você uma coisa. José, sendo preso, ele amou a Deus. José, quando foi vendido pelos irmãos por 20 moedas de prata e depois foi vendido como escravo, ele amou a Deus. José, quando foi caluniado injustamente pela esposa de Potifar, ele amou a Deus. Então o segredo da sua vitória está em amar a Deus. Você deve fazer de Jesus a tua morada eterna e não a tua morada provisória. Tem gente que está com uma doença, corre para Deus. Ajoelha, ora e começa a seguir tudo que Deus manda. Aí Deus vai lá e te dá a cura. E você some junto com a doença. Nunca mais aparece, né? Não faça de Jesus a tua morada temporária. Ele não vai te mostrar o processo todo. Mas Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Faça de Jesus a tua morada eterna. É dali que você vai ter forças para passar por todo o processo. Você olha pela janela, você vê barro, mas Jesus olha para você e já vê um vaso moldado. Confia nele e você vai vencer. Reflita sobre essa palavra, não importa o que você está passando. Faça de Jesus a tua morada eterna. Tenham um bom domingo.